Esse é o Fala Bahia, pela Bahia FM, Bahia FM Sul, também ao vivo pelo nosso portal ibaia.com. E a gente continua dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos ao governo do estado da Bahia. E hoje nós vamos receber aqui, estamos recebendo com muito prazer o candidato do PCB, o candidato ao governo, Giovanni D'Amico. Bem-vindo, candidato. Já lança a primeira pergunta, que já é de praxe para todos os candidatos. Por que e para que ser governador da Bahia? Boa noite, Emerson. Boa noite, nossos ouvintes e telespectadores. É um grande prazer estar aqui, né? Aproveito sempre para deixar um agradecimento a esse espaço democrático, né, que a mídia baiana está abrindo. Isso é fundamental para a população baiana conhecer nossas propostas, que já dialoga com essa pergunta, né? A gente tem dito que ser governador da Bahia é para nós uma tarefa que representa anseios históricos do povo baiano. A gente tem tantas questões represadas e jogadas para debaixo do tapete que a gente se sente na obrigação, e esse é um trabalho de equipe, né, onde o governador propriamente dito é apenas uma figura dentro de todo um trabalho de equipe, um trabalho popular e democrático, de trazer à tona propostas resolutivas que deem conta das nossas demandas urgentes. Então, no final das contas, é porque o povo baiano merece ter uma resposta à sua altura. Candidato, na semana passada nós conversamos lá no G1 Bahia em entrevista. Aliás, você pode acompanhar essa entrevista lá no G1 Bahia, está lá a entrevista que fizemos eu, Danuta, Valma e Sodak com o candidato Giovanni. E o senhor passou para nós uma ótima impressão, né? E eu comentei naquela época com o senhor que o senhor é bem preparado. E, aliás, é professor, é bom dizer, né? O senhor é professor e professor de geografia. E aí eu te perguntei no bate-papo, isso na semana passada, com essa preparação, por que o senhor não tentou uma candidatura a deputado estadual ou a deputado federal? E o senhor já teve uma experiência de uma candidatura a vereador. Bom, a gente vem pensando o seguinte, o PCB ele pauta, né, o seu projeto numa perspectiva realmente conjunta. Né? Então a nossa candidatura ao governo do estado ela é uma expressão de um trabalho coletivo e nós temos também, né, outros camaradas, como gostamos de dizer, porque a gente constrói essa luta muito no cotidiano, com muita unidade, que estão aí juntos conosco à frente da tarefa, né, que estão fazendo projetos muito bacanas, né, para a Câmara de Deputados. Então nós temos 3 candidaturas para deputados federais e a gente avaliava que era necessário também, dentro do espaço do executivo, porque são espaços de propostas diferentes, são dinâmicas diferentes, a gente acreditava que a população baiana ela precisa também, né, ter uma alternativa que consiga trazer à tona no plano executivo, né, na gestão direta do recurso, nos projetos aplicados de maneira imediata, mas também de maneira pensada de forma programática, né, de forma planejada e planificada. Então, nesse sentido, a gente entendeu que precisávamos de uma candidatura para o governo da Bahia, mesmo que essa proposta venha aí com certas dificuldades, porque não temos acesso ao tempo de TV, né, como outros partidos, não temos acesso ao fundo partidário. Então a gente vem em condições, eu diria, pouco democráticas, que é algo que a gente precisa qualificar, né, Emerson? Mas a gente está entendendo que a população baiana tem abraçado essa candidatura, né, as próprias pesquisas, a pesquisa ela tem mostrado que a gente está, né, num rumo do crescimento, ainda estamos precisando avançar mais e seguiremos avançando. A gente tem essa plena convicção, né? Todos os lugares que temos transitado, essa candidatura tem sido bem recebida, as propostas são mais dinamizadas, são mais incrementadas, dialogando com as categorias, com os anseios das populações locais. Então, por aí que a coisa tem ido. O senhor fala de condições pouco democráticas nessa eleição, mas o seu partido, o senhor apoia regimes totalitários como o regime de Cuba, por exemplo. Como o senhor se sente nessa linha tênue? Olha, a gente até conversou, né, teve uma oportunidade de conversar um pouco sobre isso, e assim, eu acho que a gente precisa qualificar melhor, sempre que a gente está falando de democracia, se a gente pega só um símbolo, né, por exemplo, se temos muitos ou poucos partidos, né, como uma resposta, isso pode nos trazer para uma análise um pouco limitante, porque o Brasil tem uma porrada de partidos, tem vários partidos, mas muitos deles, por exemplo, estão numa coisa que a gente chama de centrão, né, que parece aquela gelatina incolor que ninguém entende direito o que tem ali dentro, né, que você não consegue ver, né, uma espécie de moral, uma espécie de projeto, uma espécie de comprometimento com determinadas causas.
e aí vai para lá ou para cá, sabor do vento, né, a partir de negociatas. Então a gente tem tentado sempre qualificar que democracia é essa que a gente pauta. E a gente avalia que a experiência cubana certamente tem coisas para avaliar ou para serem incrementadas e melhoradas, mas ele já também tem vários êxitos que eu acho que a gente tem muito a aprender. Não à toa o parlamento cubano ele tem uma representação expressiva da população negra, uma representação expressiva das mulheres, coisa que o Brasil está muito atrasado. Né? Então ter um partido apenas ou mais partidos não é necessariamente a resposta da nossa questão. Então acho que a gente tem que ter sempre um olhar crítico ativo, aliás, algo que a gente sempre traz na educação em geografia, e que a educação baiana traga isso adiante, né? O nosso projeto de pensamento crítico para a população. Mas então essa é a democracia que a gente pauta, uma democracia participativa, nos diversos espaços de tomada de decisão, e que a população seja chamada no seu cotidiano. Se vai ser com 1, com 2 ou com 10 partidos, é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo do nosso processo, mas a população brasileira é que tem que ser o ator central nessas articulações todas. Este é o candidato ao governo do estado da Bahia, Giovanni D'Amico, pelo PCB. Ele é o penúltimo candidato entrevistado aqui. É bom deixar muito claro aqui para os nossos ouvintes e para os nossos internautas que estão acompanhando pelo ibaia.com que nós estamos entrevistando todos os candidatos ao governo do estado, sem exceção. Independentemente de ter ou não uma bancada de minoria no Congresso Nacional, a gente acha que todos devem falar. Por isso estamos recebendo todos os candidatos ao governo do estado e todos os candidatos ao Senado serão recebidos no Direto da Redação, aqui também na Bahia FM e também no portal ibaia.com. Candidato, como eu disse, o senhor é o penúltimo candidato nessa maratona de entrevistas nossas aqui. Os temas abordados, né, nós temos 4 temas que são os mais importantes, que foram mais abordados por todos os candidatos. Temas sensíveis, né? Nós temos a educação, o emprego, a saúde e a segurança pública. O senhor é eleito governador do estado da Bahia. Que tema o senhor vai tratar de primeira? Qual é a sua prioridade? Olha, eu tenho dito que a Bahia tem uma série de questões para discutir, mas ela tem 3 eixos emergenciais e que a gente inclusive consegue pensar os 3 de maneira integrada. A gente tem uma situação de insegurança pública hoje instaurada que a gente urgentemente vai ter que lidar, né? Porque esse cotidiano de chacinas que ocorrem todas as semanas, novas notícias, ele precisa encontrar, né, de maneira muito urgente uma alternativa. Então a gente enxerga que a questão da segurança pública ela é uma temática urgente, mas que ela vem atravessada, por exemplo, com uma política de emprego. Porque para a gente falar de uma população que se afasta da criminalidade, a gente precisa falar de uma população que tem acesso a emprego de qualidade, a gente precisa falar de uma população que tem acesso a saúde, esporte, cultura e lazer. Então a gente integra com uma política de pleno emprego, de acesso a direitos e garantias. E temos uma outra questão extremamente urgente, que é a fome, que infelizmente voltou a assolar o nosso estado. E nós temos um projeto, né, de soberania alimentar, pautado na agroecologia, né, que vai discutir uma reforma agrária na Bahia, instauração de cooperativas, a retomada da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário, né, a nossa EBDA. Isso tudo articula esses 3 temas emergenciais que a gente consegue já de início ir operando uma série de mudanças. E aí, junto, na mesma esteira, a gente vai ter uma reforma qualitativa da educação, a gente vai ter uma reforma qualitativa do nosso serviço de atendimento à saúde, né, e vários outros pontos que a gente está colocando no nosso projeto. Educação. O senhor trouxe na entrevista ao G1 Bahia, volto a dizer, na semana passada, esse tema, educação, claro, e eu até falei com o senhor sobre essa ideia sua de ter numa sala de aula apenas de 20 a 25 alunos na rede pública estadual de ensino. Eu disse naquele momento, e volto a dizer, a ideia é boa, e é uma ideia que é boa, inclusive para os padrões que nós temos em escolas caras e particulares do estado da Bahia. Mas como fazer isso, candidato? Eu queria que o senhor explicasse aqui para a gente, na Bahia FM e também no iBahia, como fazer isso. Porque se o senhor diminui o número de alunos numa sala de aula, o senhor vai ter que aumentar o número de salas, aumentar o número de professores e com escolas pequenas, vai ter que aumentar o número de escolas também, porque você não vai ter espaço para 2 salas com 25 numa sala que tinha 50. Como fazer isso e onde buscar o dinheiro para isso? Bom, Emerson, e todos os nossos ouvintes, telespectadores, parte desse problema a gente resolve com o que a gente já tem de recursos. Nós temos muito recurso mal utilizado. No início do ano, não à toa, a gente teve uma crise, né, dentro da Secretaria de Educação, porque muitos professores estavam desalocados de sala de aula. Então, a gente tem, primeiro, todo um potencial a ser
realocado. Nós temos várias escolas com turnos fechados, então a gente ampliando os turnos, sempre matutino, vespertino e sempre que possível o noturno, porque precisamos retomar o ensino para jovens e adultos no noturno, a gente já tem um ponto de resolução. Parte dos nossos professores vão conseguir ser realocados nesses turnos diferentes e as turmas podem também ser desmembradas, distribuídas, né, em diferentes turnos. Agora, a gente tem também a questão da infraestrutura ociosa, que ela é um fato concreto, muitas escolas sendo fechadas no estado da Bahia e essas escolas podem também estar recebendo novas turmas. E a gente precisa pensar que turmas menores, elas não significam que o estado está perdendo dinheiro, muito pelo contrário, significa que o estado está tendo um investimento estratégico na educação, pensando que não existe ensino sem aprendizagem, nem aprendizagem sem ensino. E é o terceiro ponto que deve necessariamente vir junto, é que a gente tem que pensar o investimento público em educação como um investimento. Hoje tem se discutido a questão como se fosse um gasto. Né? Gasto é aquilo que você bota, né, e que você não tem retorno nenhum. Né? Se eu compro um sapato, ele foi um gasto porque ele não vai me dar um retorno, por mais que eu vá utilizá-lo. Mas se você investe em educação, você cria um capital humano capacitado, todas as potencialidades do povo baiano ganham com isso. A gente vai ter mais acesso à tecnologia, mais acesso à arte e cultura. Vamos explorar esse polo cultural que a Bahia sempre foi, né, mas que hoje ele tem tido dificuldade de se expressar, de mostrar o seu brilho. Né? Então, como uma educação qualificada, que integre a escola com teatro, que integre a escola com a arte, que integre a escola com o esporte, para a gente ter medalhistas olímpicos aqui na Bahia, já temos alguns fantásticos, mas que não acham também apoio da Secretaria de Educação. Então, isso tudo vem na esteira desse projeto de educação, que investe porque sabe que investimento em educação é o que nos traz ótimos resultados. O senhor é o caçula, né, nas eleições de 2022 como candidato ao governo do estado. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 29. 29 anos. Faço 30 agora em setembro. Pronto, vai ser caçula até setembro. Vai continuar caçula, inclusive, até as eleições. Bom, como é que está essa experiência de disputar como caçula, como o mais novo candidato ao governo do estado, a experiência de disputar com políticos veteranos, né, candidatos ao governo do estado? Eu diria que a gente tem um desafio, é um aprendizado? É um desafio, mas é também um ponto necessário de tensão na nossa sociedade. Porque vejam só, ao mesmo tempo... E aí eu sou jovem, mas já não tão jovem, né? Já transitando ali para meus 30 anos. Mas a gente tem um processo de maturação social que sempre existe, né? Onde os jovens eles têm disponibilidade e disposição, né, de um ímpeto para tocar nas questões de maneira mais radical. E a gente sente que a nossa sociedade tem questões que precisam ser tocadas de forma radical, Emerson. Né? E às vezes, ao passar da nossa idade, a gente ganha experiência, ganha maturação, o que é importantíssimo, mas parte desse ímpeto às vezes pode se transformar num certo comodismo. Então a nossa juventude está sendo mesclada com a nossa experiência científica inclusive. Né? Nós temos uma chapa com um doutorando e com um mestre, mas ao mesmo tempo profundamente enraizados em movimentos sociais. Então isso nos traz ao mesmo tempo esse ímpeto de juventude, que olha para os problemas com coragem de mexer, dizer tem ajuste estrutural para ser feito na segurança pública da Bahia e dá para fazer. Tem ajuste estrutural para ser feito no SUS e dá para fazer. Ao mesmo tempo a gente dialoga com a experiência e a gente está dentro de um partido centenário. Né? Não são poucas experiências. A gente tem Jorge Amado, que foi um membro do PCB, a gente tem Carlos Marighella, que foi um membro do PCB, e a gente aprende, né? Por mais que sejamos um partido reconstruído, aprendemos com essa história, com a experiência de hoje, na prática, né, de nossos professores, de nossos colegas, e aqui própria a nossa conversa tem sido de grande aprendizado. Candidato Giovanni, o senhor falou de chapa, fala um pouco do seu candidato a vice, João Coimbra, também do PCB. Olha, João Coimbra é uma figura que eu diria, a gente tem construído, né, uma chapa que ela desafia, inclusive, certos parâmetros da institucionalidade. E a gente fala isso numa boa. A institucionalidade, ela separa governador e vice, como se você tivesse uma figura que está na frente e uma figura que ajuda ali de vez em quando. A gente vem encarando, porque não só a chapa majoritária, mas a nossa própria concepção de política, ela pensa que a construção política ela tem que ser muito mais coletiva. Né? Então não à toa a gente está o tempo todo, e o próprio João Coimbra está aqui com a gente pensando, discutindo, porque se eu tenho ao meu lado um advogado criminalista com experiência em direitos humanos, formado nos Estados Unidos no Programa de Direitos Humanos Internacionais, com vasta experiência em conhecer as comunidades indígenas e quilombolas, que é doutorando em estudos africanos, e nós estamos na Bahia, o estado mais negro do Brasil, a capital mais negra fora da África. Então nós temos uma série de questões históricas que a gente precisa trazer à tona
E esse papel científico que a nossa chapa traz, mas profundamente enraizado em movimentos sociais, é essa característica. E o João Coimbra expressa isso. A nossa chapa, né, como um todo, ela vem expressando isso, nossa chapa de deputados e deputadas, né, a própria Ayala, que também está aqui com a gente. Então essa é uma chapa que ela é uma chapa de militantes, mas ela é uma chapa de lutadores sociais, de professores, de cientistas. Então a gente diz que com isso estamos juntando o que temos de melhor para oferecer para a população baiana. O senhor fala muito de diálogo, né? E o senhor é candidato ao governo do Estado, mas não tem nenhum representante, seu partido não tem nenhum representante na Assembleia Legislativa. O diálogo lá é diferente, é bem diferente do que o diálogo que o senhor está tendo comigo ou com a população, né? O diálogo lá é outro papo, é outra conversa. Como governar caso o senhor seja eleito sem nenhum membro do seu partido, nenhum deputado estadual ligado ao seu partido, à sua chapa? Nós temos um apoio político dentro da institucionalidade, né, no caso da ALBA, que é o deputado Wilton Coelho, que acreditamos que será reeleito, porque vem sendo um representante fantástico dos interesses do povo baiano. Mas a gente vem pautando, a gente até discutiu um pouquinho isso na semana passada, né, no G1, a gente vem pautando o seguinte: existem espaços institucionais que precisam ser respeitados. O Poder Executivo tem certas prerrogativas que não podem ser confundidas com troca de favores, que não podem ser confundidas com as atribuições da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário. Existe, claro, algum certo terreno de tensionamento, porque no exercício da nossa função tem pontos que às vezes estão muito em zonas fronteiriças. Mas nós entendemos que, primeiro, nosso principal pilar de apoio vai ser na população. A gente vem falando muito na nossa democracia e que democracia nós queremos, e essa é uma democracia participativa. Essa é uma democracia que chama a população à tomada de decisão e que os seus interesses eles sejam pautados de maneira cotidiana, que a gente ative e crie novos espaços de fóruns, de comitês de tomada de decisão para discutir a questão da terra, a questão da água, a questão da geração de emprego. Então é por aí que a gente entende que a gente vai conseguir dialogar com os outros espaços de institucionalidade e temos certeza também que existirá uma abertura para perceber que bons projetos estão sendo pautados, que a população está embarcando e está acreditando no seu potencial, e a Assembleia Legislativa ela vai ter abertura e sensibilidade para escutar, e quando não, a gente tem também que ter certos enfrentamentos. É papel também do governo do Estado saber ter certos enfrentamentos e escolher quais são os enfrentamentos que estão do lado de nossos interesses legítimos, dos jornalistas, dos professores, dos trabalhadores da construção civil. E toda vez que a gente identificar um interesse legítimo, a gente tem que estar disposto também a tensionar essa corda. Giovanni D'Amico, candidato a governo do Estado pela Bahia, é o nosso entrevistado de hoje aqui no Fala Bahia, da Bahia FM e Bahia FM Sul, e também pelo nosso portal ibahia.com. Candidato, a gente tem uma audiência espetacular no sul do estado. E inclusive eu separei aqui algumas perguntas, são as mesmas perguntas feitas para os outros candidatos. São as mesmas perguntas. Às vezes não dá tempo de fazer todas, mas como eu falei do sul do estado agora aqui, tem uma pergunta aqui do sul do estado para o senhor de ouvintes. Lembrando aos ouvintes, eu estou sempre dizendo isso aqui nas entrevistas com os candidatos ao governo do estado, nós temos aqui, Fala Bahia tem 15 anos, nós temos sempre aqui a cultura de entrevistar todos os políticos, todas as autoridades ao vivo, para ter a participação do ouvinte, evidentemente. Mas a agenda de candidato ao governo do estado é uma agenda difícil, tem viagem, enfim, diferentemente dos candidatos à prefeitura. Portanto, a gente está gravando essa entrevista e exibindo neste momento aqui na Bahia FM, no ibahia.com. O Rogério de Itabuna, toda a nossa região aqui no sul não pode só viver de verão e festas, candidato. Aponte uma solução e cumpra se eleito. Sul do estado. A gente tem uma solução, inclusive, que já está em pauta no nosso programa. Quando a gente fala do processo de dinamização da nossa economia no estado, a gente vem falando de integrar nossos polos produtivos, primeiro com novos parques produtivos, e aí vem a ideia que a gente até discute um pouco, né, de cooperativas. A gente tem um potencial no sul do estado da Bahia, na produção do cacau, que hoje é subexplorado. A Bahia vem exportando cacau, e inclusive há muitas dificuldades, porque a gente tem uma infraestrutura ainda muito precária, mas a gente exporta cacau que a gente não beneficia. Né? E quando a gente fala beneficiar esse produto agrícola, significa a gente tirar diversas de suas potencialidades e não apenas um grão bruto, e vender apenas o grão, vender apenas
o pó do cacau. Isso significa que a gente tem produtos cosméticos a produzir com o cacau, significa que a gente tem produtos farmacêuticos. A gente vai retirar antioxidantes do cacau e colocar isso em produtos farmacêuticos para serem vendidos. E a Bahia tem uma condição, a partir de um investimento público, de dinamizar e criar novas formas de a gente fazer isso. A UESC, por exemplo, ela vai ter uma série de pesquisas interessantíssimas. Então, se a FAPESB cria linhas específicas, né, de pesquisa e fomento, e o governo do estado chegar junto para que a gente traga a capacidade das cooperativas serem instauradas, produzirem chocolate, produzirem cosméticos, para que a gente estabeleça indústrias estaduais que criem os meios necessários para a gente ter insumos para essas cooperativas operarem, e mesmo para a gente trabalhar de maneira mais sistemática essa integração de polos regionais, a gente vai conseguir transformar e dinamizar esse sul da Bahia. Agora, claro, a questão do turismo também tem questões próprias, né, a serem trabalhadas. A gente tem ainda muita dificuldade, repito, de trabalhar uma infraestrutura adequada. E sem uma infraestrutura adequada de transportes, por exemplo, vem sendo um problema acessar a região sul da Bahia. O extremo sul, então, fica ainda mais difícil, né? A gente até hoje não conseguiu avançar na duplicação da nossa BR-101. É uma questão que o governo do estado pode chamar a si essa responsabilidade, uma integração com outros modais de transporte, né? O transporte ferroviário. O governo do estado pode cobrar, né? Porque a BR fica a cargo do governo federal. O governo do estado pode cobrar verdade. através da sua bancada no Congresso Nacional. Ele pode cobrar, ele pode inclusive propor. A gente tem percebido que não existe ainda uma estrutura muito propositiva nessa relação do Pacto Federativo, né? E os governadores têm inclusive, né, alguns fóruns de discussão, mas que ainda são muito pouco propositivos, né? Como que os governos estaduais e federais conseguem se integrar em casos como esse? É uma questão que a gente pode trazer. Mas eu queria trazer especificamente a questão de outros modais, né? O governo do estado da Bahia ele pode passar a investir nas linhas férreas, né? Explorar melhor nosso transporte aquaviário. A gente tem um porto, inclusive, né, na região sul, na região de Ilhéus, que tem uma série de debilidades, tem várias demandas locais que têm sido trazidas à tona e que são muito pouco observadas. Então, que se o governo chama para si a responsabilidade de discutir com qualidade outras alternativas de transporte, a gente vai certamente destravar o brilhantismo que a gente tem no sul, que a gente tem no sertão, que a gente tem no oeste baiano e assim por diante. O senhor falou de turismo lá no sul do estado, eu vou aproveitar aqui e lançar aqui a pergunta da Karina de Itaparica. Depois da linha verde, a ilha ficou largada. Como mudar isso? E a ponte sai ou não sai se o senhor for eleito? O senhor não prometeu a ponte, mas ela pergunta se o senhor for eleito, se essa ponte vai sair, e também fala sobre a decadência da ilha de Itaparica. A ponte não Infelizmente. Sim, a ponte não é uma proposta minha. Eu acho que a ponte é uma proposta que a gente deve olhar por dois ângulos. Ela tem bons potenciais, mas ela tem sido feita e pensada de forma problemática. Primeiro, porque a população de Itaparica, ela sofreu com um fenômeno de especulação imobiliária muito drástico, né? Entra ano, sai ano, você tem uma nova notícia de que a ponte vai se materializar, diversos terrenos são comprados, a gente tem regiões que ficam abandonadas a serviço da especulação imobiliária, e a população não está sendo chamada devidamente a discutir, né, o futuro da ilha de Itaparica, o futuro do município de Veracruz, o futuro de Nazaré, o futuro de Jaguaripe, né, que são também impactados, né, toda aquela região servida pela BA-001, e não está sendo devidamente chamada a discutir, a própria cidade de Valença, né, entre outras. Então, uma primeira questão é a gente fazer essa discussão substantiva de como que a gente integra melhor a nossa região ali do Baixo Sul. Agora, um outro ponto, a gente tem um transporte ferroviário que está sendo largado para segundo plano. Tanto aquela rede que já integra o recôncavo baiano, né, que vai chegar até Alagoinhas, mas que passa por Nazaré, que passa por Santo Amaro, que hoje está entregue às traças, então a gente tem condição de reestruturar essas ferrovias a baixo custo e integrar, por que não, com o modal rodoviário. A própria ponte de Itaparica, no seu projeto original, ela propunha a existência de trilhos para a construção de trens de integração. E o governo da Bahia abdicou dessa proposta que não traria novos custos, né? A gente não pode continuar apostando todas as fichas no transporte rodoviário. Até porque grande parte da população baiana não tem um veículo automotor, né? Então ter acesso aos trens democratiza o transporte, democratiza inclusive o turismo na ilha, o que vai criar um novo potencial para a população soteropolitana acessar a região e a população de toda a região do Baixo Sul acessar a nossa capital de maneira mais rápida. A própria viagem para o sul da Bahia ela se torna uma viagem mais agradável e mais rápida se a gente consegue resolver essa questão. Então, dá sim para a gente concretizar essa ponte, agora a gente precisa melhorar esse estudo, melhorar essa aplicação e discutir com essa população local o que ela tem de demanda urgente e quais são os problemas implementados até aqui. Rapidamente, qual é o seu olhar, candidato, para a saúde pública e para a segurança pública?
Olha, Lembrando que ele explorou mais isso, nós exploramos mais isso. Semana passada, um G1 Bahia, pode conferir lá a nossa entrevista com ele. de maneira muito urgente, eu colocaria que a nossa saúde pública, ela precisa recolocar suas prioridades. E recolocando suas prioridades, ela vai conseguir investir melhor, ela vai conseguir fazer com que os recursos existentes cheguem na sua devida finalidade. Então a gente precisa implementar uma rede de atenção primária, uma rede de atenção de saúde da família, que consiga fazer com que a população adoeça menos. Se a gente investe mais em atenção primária, a gente precisa investir menos em atenção secundária e atendimento especializado, que é muito mais caro. Com isso, a gente desonera os cofres públicos e transforma essa atenção especializada num mecanismo apenas para casos necessários, o que hoje não vem sendo a nossa regra. Então a gente tem uma gastança de recursos muito desregrada e onde a gente precisaria estar alocando melhor, a gente não tem conseguido fazer. Junto com a questão da privatização dentro do SUS, que tem transformado o que é para ser um serviço público fundamental em uma mercantilização da saúde, o que onera os cofres públicos, o que piora os serviços ofertados e que muitas vezes fazem com que as pessoas façam exames, né, tenham acesso a determinados procedimentos que não seriam necessários, o que só encarece, né, a nossa saúde. Agora, quando a gente olha para a segurança na Bahia, né, eu gostaria de dizer o seguinte: a segurança pública ela não pode ser pensada como um problema de polícia. Isso é algo que a gente tem repetido, porque a segurança pública ela precisa ser pensada a partir da perspectiva de proteção da nossa população. A política hoje estabelecida, ela está tensionando a relação do poder público com a população. Né? O nosso dever é fazer com que o poder público ele seja um agente de proteção e de investigação. Mas falar de segurança pública é garantir que os jovens tenham acesso à saúde, tenham acesso à educação, a um trabalho de qualidade, esporte, lazer e cultura. Ao emprego. Cada jovem que vira um medalhista olímpico é um jovem que deixa de entrar no crime. Né? Cada jovem que tem acesso aos seus direitos reconhecidos, ele deixa de receber um convite da facção. Então a oferta de empreendedorismo, já que a gente tem falado tanto dessa palavra, que o crime vem fazendo, ela é muito tentadora, porque nossos jovens hoje estão completamente desassistidos. Como é que a gente desidrata o poder das facções do crime organizado? É garantindo para esses jovens que eles tenham uma outra alternativa. Junto a isso, a gente precisa trabalhar para impedir que o crime continue tendo seus recursos garantidos. E o crime obtém recurso do tráfico de drogas, do tráfico de armas. Se a gente impede que essas duas portas de entrada, junto com seus recursos humanos, sejam esvaziadas, a gente vai deixar de enxugar gelo. E aí a gente começa a falar de segurança pública para a Bahia. Muito bem. Falar em enxugar gelo, vamos esfriar um pouquinho aqui. Ou esquentar, né? Tem um bate-pronto aqui pro senhor, rapidamente, para quebrar um pouco esse clima de sabatina. Tá? Uma música, candidato. Rapaz, difícil. Mas vamos lá de Triste Bahia, porque a gente está precisando. Uma paixão. Uma paixão. Olha, eu sou um músico frustrado, mas ainda um músico. Um filme. Rapaz, eu vou dizer o último que me está em mente, porque eu amo, é O Poderoso Chefão. A trilogia é fantástica, realmente. Maravilhosa. Eu devo ter assistido umas 20 vezes. É Por aí. impressionante. Aqui não Quem para não de assistir, assistiu, né? a Sempre gente tem um recomenda. detalhezinho ali. Bolsonaro. Olha, um criminoso que tem colocado a nossa nação em uma situação lastimável. Lula. Olha, uma figura que representa alguns anseios do nosso povo, mas que tem deixado muito a desejar, né, ao tentar conciliar o inconciliável e oferecer aquilo que ele não consegue cumprir. Um livro. Rapaz, eu vou de Manifesto do Partido Comunista. Um sonho. Ver um Brasil livre da desigualdade, ver um Brasil onde o povo esteja no poder, né, que essa riqueza toda que esse país tenha, esteja na mão de quem a produz. Candidato, Giovanni ao governo do estado, só tem um minuto para considerações finais aqui na Bahia FM e no ibaia.com, por favor. Olha, Emerson, foi um grande prazer estar aqui. Agradeço enormemente esse convite. Tenho insistido, né, que a democratização da mídia ela é parte necessária da democratização da vida. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem que desmilitarizar a vida e ter um projeto de vida para o nosso país, a gente precisa ter acesso qualitativo da nossa população na tomada de decisões. E é isso que a gente vem se propondo. Então a gente convida, né, para que nossos ouvintes e telespectadores conheçam nossos projetos, nosso programa. Não estaremos, infelizmente, na TV e no rádio, mas todos os convites de debate aberto que a gente vem tendo, a gente vai discutir projetos de Bahia e a gente vai mudar essa Bahia. Então conheçam nossas redes, Giovanni D'Amico, João Coimbra, nossa chapa de deputados, e deixo um forte abraço, estou à disposição para novas discussões. Obrigado, Emerson, e essa equipe maravilhosa aqui. Obrigado, candidato Giovanni. Na segunda a gente conversa com Marcelo Milê, do PCO. Muito obrigado pela audiência na Bahia FM, Bahia FM Sul, no portal ibaia.com.
tem candidatos ao Senado na outra semana no Direto da Redação.